Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Renato pediu demissão após a derrota para o Atlético Paranaense, mas a diretoria não aceitou. E se perder para o Galo no fim de semana? Você vai saber os motivos da eliminação na Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Renato, depois daquela derrota acachapante, um baile, um passeio de 3-0 para o Furacão em pleno Maracanã e a consequente eliminação na Copa do Brasil, o Renato comunicou os dirigentes ainda no vestiário após o jogo de que o cargo dele estava à disposição dos dirigentes, que eles poderiam fazer aquilo que bem entendessem, e no caso se ofereceu para ser demitido, basicamente isso. A informação vem do Rio, dos principais portais, e eu confirmei com algumas fontes hoje pela manhã de que sim, isso realmente aconteceu e colhi alguns bastidores também. O que mais pegou o Renato, o que mais bateu no Renato foi, claro, o ambiente do estádio, que foi completamente hostil a ele, com não apenas vaias ou xingamentos de burro que todo treinador está acostumado, mas foram ofensas e Renato foi o estádio inteiro cantando isso. Não diria nem que a exaltação e as lembranças a Jorge Jesus tenham incomodado tanto, embora a gente saiba que o Renato é um cara orgulhoso, né? Mas ele sabia que suceder Jorge Jesus não seria fácil, como não foi para o Domenech, para o Rogério Ceni, também não seria para o Renato Gaúcho. Agora, eu acho que o Renato, que tem uma carreira vitoriosa, tanto como jogador, como treinador, que está acostumado a vencer, também tem lá seus insucessos, suas derrotas, mas acho que ele não estava acostumado a ser ofendido pela própria torcida, ofendido mesmo, ali no comando do time dele. Então isso pegou muito, bateu muito forte no Renato. Vocês veem que a entrevista coletiva dele foi num outro tom. A gente está acostumado a ver o Renato não baixando a guarda, mesmo nas derrotas. E a gente até corneta isso, critica isso, né? Poxa vida, Renato, baixa a bola um pouquinho. O cara perdeu e tá lá dizendo meu grupo, não sei o quê. Não, mas nós estamos em 3 competições. Ele até usou essas frases, mas vocês veem que o peito já não estava mais tão estufado, a voz já estava mais baixa, porque na verdade a coletiva aconteceu depois desse episódio, em que ele chega no vestiário e fala com o Marcos Braz, o Bruno Spindel, dizendo, gente, a situação tá complicada, então, mas os dirigentes resolveram continuar com ele, por vários motivos, tá? Primeiro porque realmente confiam no trabalho, na chegada do Renato Gaúcho ele conseguiu adotar um pouco daquela memória do time do Jorge Jesus, em que havia uma intensidade, os resultados apareceram e as individualidades também. E isso é outro motivo, o decréscimo, né, de algumas individualidades estão, digamos, sustentando favoravelmente a continuidade do Renato. De que talvez se algumas individualidades estivessem num melhor momento, como o do Gabigol, como a ausência do Arrascaeta, que é uma lesão importante, se isso tivesse no jogo, o resultado poderia ser diferente, isso na avaliação dos dirigentes, tá? E também porque o momento. Mas o melhor momento para mudar é agora, porque falta um mês para a final da Libertadores, então se você trouxer outro treinador, gente, para um jogo, é um jogo único, que é uma decisão de Libertadores, mas que o Renato ajudou a chegar também, né? Classificando o time para a final. Então, é nisso que estão apegados os dirigentes do Flamengo. Até porque a gente sabe que o resultado, ele mascara tudo, ele conserta tudo, ele resolve tudo. Se o Flamengo for campeão sobre o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, imagine o Renato na coletiva. Segura o homem na coletiva. Ele vai, meu Deus do céu, vai. Olha, é capaz até dele sair também. Não porque tem a disputa do Mundial, né? Porque vai sobrar para a torcida do Flamengo, vai sobrar para jornalista, vai sobrar para todo mundo. O homem quando ganha é chato, viu? E isso é plenamente possível. O Flamengo tem um timaço, gente, que não está jogando bem, que enfrentou grandes problemas, e a gente vai falar sobre eles no jogo de ontem, mas contra um Palmeiras que está em evolução agora, daqui a um mês não sabemos, mas independentemente disso será um jogo igual, em que o Palmeiras pode vencer, em que o Flamengo pode vencer, então assim, não está perdido o título do Flamengo. Mas se jogar como ontem, quem nos garante que vai jogar como ontem? Quem nos garante que as individualidades não estarão melhores?
que não dá para arrumar uma estratégia, é um jogo único, gente. Em 90 minutos, literalmente tudo pode acontecer. Uma expulsão no começo do jogo muda tudo, um pênalti não sei o quê, o VAR, papapá, um jogador que tá num mau dia, outro que tá num bom dia. O futebol tem dessas coisas, é por isso que a gente ama esse negócio. Então, obviamente que o Flamengo pode ser campeão da Libertadores. E é nisso que se apegam os dirigentes. Bom, o Renato, que começou bem até essa trajetória no Flamengo, né, recorrendo à memória do jeito de jogar do Jorge Jesus, mais uma vez, o grande problema do Renato, na minha opinião, é a falta de repertório. Se você olhar o jogo de ontem especificamente, o Flamengo enfrentou um time muito competitivo, que marca muito bem, que é muito copeiro, que foi muito estratégico e que teve na sua estratégia muita efetividade. O Atlético Paranaense chegou e quando chegou levou perigo ou marcou gols. O Flamengo, pelo contrário, não soube se defender e teve falhas defensivas clamorosas, seja pela defesa, na falta de cobertura, de contra-ataques, seja no Diego Alves, que tomou um frangaço no segundo gol e que derrubou o time naquele momento, porque aí 2-0 fica difícil de você buscar. Então, assim, o Flamengo, na dificuldade contra equipes fechadas, o Renato já falava isso desde o Grêmio, ele não sabe sair dessa armadilha. E aí, onde ele aposta? Justamente na individualidade. Foi o que ele fez com o Michael, que entrou muito bem no jogo, e o Atlético sofreu ali, especialmente naqueles primeiros minutos com a entrada do Michael. O Michael só não marcou um gol, pelo menos um gol, por conta do Santos. E o Flamengo criou outras possibilidades, teve 25 finalizações, gente. Só que você tem uma equipe que marca bem, que sabe sofrer, que se defende bem, e você tem, por outro lado, um time que depende muito da individualidade. Quando um Bruno Henrique não consegue o espaço, quando um Gabigol está mal, tecnicamente, quando um Everton Ribeiro não encontra espaço, quando o Andréas Pereira, deslocado numa função que ele não joga, também tem o espaço bloqueado, você praticamente favorece o adversário que sabia jogar dessa forma, fechando o espaço, partindo em contra-ataque. Quando você parte em contra-ataque, você tem na cobertura um Diego, que não está na sua melhor forma física, enquanto que o Cittadini dominou o meio de campo do Furacão e do jogo. A transição rápida com o Terans, com o Nicão, com esses jogadores que no segundo tempo ainda teve o Pedro Rocha, dificultou muito a vida do Flamengo, que não sabe compor essa transição rápida do adversário. O Flamengo tem sérios problemas nisso e precisa corrigir esse aspecto. Então, a defesa é vulnerável, o meio não teve a imposição necessária, a construção de jogadas não funcionou e as individualidades estiveram mal tecnicamente. Resultado: 3-0 para o Atlético Paranaense, que talvez não diga o que foi o jogo, mas o futebol tem dessas coisas. Não vou tirar aqui o mérito do Furacão, que foi estratégico, que foi efetivo e que foi muito competitivo. Marcou, chegou e ainda conseguiu resolver lá na frente. Por outro lado, o Flamengo carrega cada vez mais uma pressão enorme para a final da Libertadores. Só que antes de tudo isso, daqui 2 dias, tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Num campeonato que o Flamengo não tem mais condições de ganhar. Vamos combinar, vamos falar sério, mas tudo bem. Nutre aí uma pequena expectativa de diminuir essa distância no confronto direto para o Atlético Mineiro. Só que assim, se o Flamengo perder esse jogo, porque aí vem uma sequência, né? Tomou uma sapatada do Fluminense, que não é tudo isso, é um time interessante no campeonato e tudo mais, mas que perdeu para o Santos de uma forma completamente apática, né? Nesse jogo da Vila Belmiro. Mas jogou o que jogou contra o Flamengo. E o Flamengo jogou o que não jogou no Maracanã. Toma uma sapatada do Fluminense. Toma uma sapatada do Atlético Paranaense. Se perder para o Galo, que é ainda um inimigo direto, supostamente, do Campeonato Brasileiro, dando adeus definitivamente à possibilidade de título, a pressão vai ficar muito grande. E aí eu preciso trabalhar com fatos. Eu sei que os dirigentes não querem, por todo esse contexto que eu falei para vocês. Por conta, inclusive, da dificuldade de trazer alguém nesse momento, faltando um mês para a decisão, para preparar o time para um jogo. Sendo que o Renato tá lá dentro, né? Conhece, enfim, o elenco. E me chamou a atenção a entrevista do Gabigol, que ele tentou amenizar a situação, provavelmente sentindo que o Renato estava pressionado. Eu não tenho informação de que o Renato tenha dificuldade com o elenco, acho que o elenco está com ele. O Renato
tem isso de bom. Se ele tem algum mérito é saber trazer os caras. Ele pode ter problemas na organização do time, na montagem do elenco, nas escolhas que ele faz, mas nessa broderagem o Renato é mestre. Então eu acho que os jogadores estão com ele. Enquanto estiverem com ele, eu acho que ele permanece até a final da Libertadores. Tranquilamente, acho que não. Acho que perdendo para o Atlético Mineiro, meu Deus do céu, vai ser um filme de terror, vai ser a cada jogo, vai ser aquela... os xingamentos vão aumentar, a pressão sobre a diretoria vai aumentar e essa direção vai ter que ser muito peituda, vai ter que ser muito forte e firme para sustentar o Renato até lá. Aí perder a final da Libertadores vai ser algo inevitável. Se vencer, segura o homem depois. E aí? O que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!